Sabe aquela sensação de que, mesmo com tanta desigualdade no mundo, as coisas parecem estáveis demais? Bom, o filósofo Byung-Chul Han tem uma teoria bem provocadora sobre isso. E é essa ideia que a gente vai desvendar agora. Então vamos direto ao ponto. A pergunta central que o Han nos joga. Por que, hoje em dia, uma revolução não parece mais possível? É uma questão fundamental, né? Porque a gente olha em volta, vê o abismo entre ricos e pobres só aumentando e cadê a revolta? Cadê a resistência de verdade? E isso nos leva ao primeiro ponto, esse grande enigma da estabilidade. Pois é, o quebra-cabeça é exatamente esse. A desigualdade está aí, escancarada, mas o sistema neoliberal dominante segue firme, quase sem resistência. A pergunta que fica é, por quê? E a resposta, segundo o Byung-Chul Han, não tem a ver com força bruta, não. Tem a ver com a forma como o poder funciona hoje em dia. Para a gente entender isso, é preciso dar um passo atrás e comparar. A chave de tudo está na diferença entre um poder que reprime e um poder que seduz. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, o antigo sistema disciplinar. Ele era repressivo, a exploração era brutal e o inimigo era claro, visível, tipo o dono da fábrica. Ali, a revolução era uma possibilidade real. Agora, do outro lado, a gente tem um sistema neoliberal. O poder aqui não é de repressão, é de sedução. A exploração não vem mais de fora, ela é uma autoexploração. E o mais importante, o inimigo se torna invisível. É aí que a revolução se torna impossível. E é aqui que vem a grande sacada. Talvez a parte mais genial e assustadora desse sistema. A liberdade que, na verdade, domina. Esse novo poder, esse poder que o Han chama de inteligente, ele não funciona na base da proibição, do não pode. Esquece isso. Pelo contrário, ele funciona nos incentivando a querer sempre mais, a buscar o prazer, a realizar. Ele não nos força nada, ele nos torna dependentes. Ele mexe com o nosso desejo de felicidade, de realização. Sabe aquele papo de otimização pessoal, de ser a melhor versão de si mesmo? É exatamente disso que estamos falando. E aí a gente chega no ponto crucial. A exploração da liberdade é muito, mas muito mais eficiente do que a opressão da liberdade. Pensa bem, um sistema que oprime, que proíbe, gera revolta, gera resistência. Agora, um sistema que faz a gente achar que está escolhendo livremente, esse não. A dominação fica completamente invisível. E quem é a figura central dessa dominação invisível? Somos nós mesmos, transformados na figura do empreendedor de si mesmo. A ideia aqui é que o sujeito moderno não se vê mais como um trabalhador oprimido. Ele se vê como um empreendedor da própria vida. Cada um é a sua própria empresa, sabe? Responsável por gerenciar seu próprio sucesso e, claro, seu próprio fracasso. E essa citação do Han é cirúrgica. Cada um é senhor e escravo na mesma pessoa. É uma armadilha psicológica perfeita. A luta de classes não some, ela só muda de lugar. Ela sai da rua, da fábrica e vai para dentro da nossa cabeça. O indivíduo vira seu próprio chefe e, ao mesmo tempo, seu próprio escravo. Isso cria um ciclo de autoexploração que é bem perverso. Primeiro, a pessoa se torna seu próprio chefe. Aí ela trabalha com uma euforia até exaustão total. E se no final fracassa, bom, a culpa é de quem? É dela mesma. Não se questiona o sistema. O que vem é a vergonha, a culpa, a autocrítica, nunca a crítica social. E as consequências sociais disso são enormes. Toda a agressividade que poderia ser direcionada para fora, para o sistema, é voltada para dentro. A competição absoluta acaba com a solidariedade. E o que a gente vê por aí? Um aumento gigantesco de burnout, depressão, isolamento. E a conclusão é inevitável. Indivíduos exaustos, deprimidos e isolados, bom, eles não formam uma massa revolucionária. Ok, então se o cenário é esse, da autoexploração, será que não tem nenhuma luz no fim do túnel? Muita gente olha para a chamada economia do compartilhamento e pensa, aí está a solução. Mas será mesmo? A ideia parece bonita, né? A economia do compartilhamento, com conceitos como comunidade, acesso em vez de posse. A impressão é que isso poderia ser o fim do capitalismo como a gente conhece. Mas, segundo o Byung-Chul Han, é exatamente o contrário. Ele diz que isso é uma ilusão muito perigosa. Longe de ser o fim do capitalismo, a economia do compartilhamento seria, na verdade, a sua fase final, a comercialização total da vida. É o sistema pegando nosso desejo por comunidade e transformando em produto.
E essa tabela deixa isso bem claro. A hospitalidade, que era algo humano, vira um serviço comercial no Airbnb. A comunidade em aplicativos de carona vira uma competição onde todos são concorrentes. Até a amabilidade vira uma estratégia para ganhar uma avaliação melhor. No fim das contas, o tal compartilhamento se transforma em uma transação comercial. É como se o sistema tivesse chegado no seu estágio final. Agora ele vende a própria ideia de comunismo, de comunidade, de partilha, como uma mercadoria. E para Han, quando o capitalismo chega ao ponto de vender a sua própria antítese como um produto, é aí que a revolução realmente acaba. O que nos leva à conclusão mais inquietante de toda essa análise. O sistema se mantém tão estável porque, no fundo, nós não somos apenas vítimas dele. Somos participantes voluntários. A gente se expõe, se otimiza e se explora livremente. O poder é tão eficaz justamente porque a pessoa dominada não se dá conta da sua própria dominação. Ela se sente genuinamente livre enquanto alimenta o sistema que a consome. Isso tudo nos deixa com essa frase, esse pensamento da artista Jenny Hauser, que é, ao mesmo tempo, simples e devastador. Proteja-me do que eu quero. Ela captura o dilema perfeitamente. Como se luta contra um sistema que não nos oprime, mas que se alimenta dos nossos próprios desejos? Essa é a grande questão que fica no ar.